Boa noite a todos. Nós somos alunos do curso de Engenharia Mecânica e o nosso trabalho de processos de fabricação será sobre o Centro de Usinagem CNC. Aqui apresentaremos a máquina, detalhes construtivos, princípio de funcionamento, papel da motorização, como ela é controlada, como é feito seu processo de usinagem, principais dispositivos e ferramentas, além de um vídeo demonstrativo da máquina. O desenvolvimento do centro de usinagem teve seu início na década de 1940, nos Estados Unidos, com uma fresadora. A sigla CNC vem do inglês Computer Numeric Control, ou nacionalmente Controle Numérico Computadorizado. O centro de usinagem CNC é capaz de desbastar, fresar, perfurar, dobrar, entre outras operações de conformação e usinagem, com uma precisão milesimal. O centro de usinagem pode ser vertical, que tem seu funcionamento baseado na ferramenta de corte se aproximar de cima para baixo. Já o centro de usinagem horizontal, a ferramenta de corte se aproxima pelas laterais. Este tipo de máquina possui diversas áreas de aplicação, como a indústria aeroespacial, automotiva e na produção de elétricos e eletrônicos. Capaz de trabalhar com materiais como metais, ligas metálicas, alumínio, policarbonato, nylon, latão, plástico, entre outros. Algumas das suas várias vantagens é o aumento da produtividade, diminuição total do tempo de produção, flexibilidade na produção e além da alta precisão do produto. Suas poucas desvantagens envolvem o alto investimento inicial, a manutenção especializada e a operação especializada. Boa noite, meu nome é Thiago e vou estar falando sobre os detalhes construtivos do centro de usinagem. E como vocês podem ver aí na imagem, é um centro de usinagem com carenagem e outro sem carenagem para mostrar os detalhes construtivos para vocês. Aí você repara os eixos dele aí, e essa estrutura aí é feita de uma composição de ferro fundido que é muito robusta, que entende em suportar tanto a estrutura da máquina, né, que é o peso, e como o que vai ser colocado ali para ser usinado. Também tem um papel muito importante em absorver as vibrações e também manter uma estabilidade térmica, né, da máquina. E nesse slide aí você consegue ver um pouco mais da onde vão ser fixadas as peças. Tem uma mesa aí, né, e também aí tem os outros componentes muito importantes, que são os fusos esféricos e as guias lineares aí também. Estão todas aí. E a gente, aprofundando um pouco mais, aqui são, tirando de lado aqueles componentes, deixando aqui bem específico, o fuso esférico para vocês. Aí são o fuso esférico, que tem o mesmo princípio de um rolamento, né? Esses fusos esféricos aí são temperados, retificados, e são complementos essenciais na utilização dessa tecnologia e possui uma alta eficiência, rigidez, repetibilidade também, e fazem parte desse conjunto. E aí você vê que ele montado e desmontado, né? O funcionamento dele, e essas esferas aí a gente chama de esferas recirculantes. Bem, a gente não pode esquecer das guias lineares. Essa que acabou de aparecer aí são as guias lineares da máquina. Você vê aí as guias lineares, no caso essa aí são de rolos, né, que a gente fala. E você tá vendo a montagem dela. Essas guias lineares aí são para movimentação, gerando diversas vantagens como redução de atrito, suavidade nos movimentos e alta precisão no posicionamento também. E aí você vê que tem dois tipos, né, de rolos e de esferas. Aí você vê ela já montada já. E aí você vê ela indo se juntar ao eixo de movimentação,
finalizando assim sua montagem. E a gente vai estar falando também do papel da motorização, que no caso aqui pra gente são os servos motores, que eles têm precisão nos movimentos, controle de velocidade, potência, torque e rotação. Alguns modelos. Esse tipo de motor, os servos motores têm como principal característica sua precisão. E uma diferença entre os motores comuns é que os servos motores possuem incorporado neles encoders e controladores. Avançando um pouco mais nas suas definições, um servomotor é um atuador rotativo ou linear, que garante o controle, velocidade e precisão em aplicações de controle de posição em malha fechada. Outra característica que podemos citar é que o servomotor ele é projetado com pequenos diâmetros e longo comprimento do rotor, se diferenciando dos motores convencionais. Aí, aqui em azul você vê a parte do motor, a comunicação do motor, e ele é feito dessas duas maneiras. Ele é composto dessas duas maneiras. A parte da frente que é o motor e a de trás que é o encoder que eu falei para vocês. Você vê aí algumas imagens sobre o servomotor também, que antigamente ele era muito caro e era só para aplicações especiais. Aí você vê os cabos que levam energia até o motor e o que dá comunicação ao encoder, que é o controlador de posição dele e velocidade. Aí na parte traseira que ele retira aí agora, você consegue ver melhor. E no passado era muito caro e era usado só para aplicações especiais. Hoje em dia, com seu barateamento, ele vem sendo bastante utilizado. É isso aí, obrigado aí para todos. Valeu. O centro de usinagem CNC tem seu funcionamento baseado no controle de todos os seus eixos através de uma programação de códigos e coordenadas. Os eixos se modificam de acordo com a máquina ser vertical ou horizontal. Esta programação segue a norma ISO 6983 de 2009 como uma norma padrão, que descreve as instruções para a realização da operação desejada. Para determinar o posicionamento do percurso da ferramenta de corte, uma técnica de sistema de coordenadas é necessária. Para isso existem duas: o sistema de coordenadas absoluto, em que o ponto zero é fixo, e o sistema de coordenadas incremental, em que seu ponto zero será móvel, de acordo com a ferramenta. Para que a máquina realize o que se deseja, é necessário programar todos os seus movimentos, indicando sentido de rotação, medidas, ferramenta, eixo de deslocamento, entre outros parâmetros necessários. Para isso existem algumas funções, que são divididas inicialmente entre modal e não modal. As funções modais são mantidas e só serão canceladas com outra função modal oposta. E existem também as funções não modais, em que agem de maneira inversa. Ela só terá validade no bloco em que estará descrita. As funções ainda são subdivididas em 4 outros grupos. São as funções sequencial, em que seu código de identificação é dado pela letra N, e tem por característica ser uma função não modal. Esta função não interfere nos comandos. Existem também as funções preparatórias. Seu código de identificação é dado pela letra G e tem por característica ser uma função modal e não modal. Esta função indica para a máquina o que será feito, além das funções complementares, em que seu código de identificação é variado, como com a letra T, em que indica a troca de ferramenta. E por último, as funções miscelâneas, em que seu código de identificação é dado pela letra M. O objetivo desta função é esclarecer alguns parâmetros, como M08, a refrigeração está ativada. Estes programas podem ser realizados manualmente, quando algo simples, algo que já está obsoleto.
mas atualmente é realizado pelo sistema CAD/CAM, que é responsável por fazer o modelo do produto e desenvolver o programa ANC, que após ser testado vai para a máquina. Segue o seguinte processo: é desenvolvido no CAD, passa para o CAI, onde acontece a análise mecânica, e por último é transferido para o CAM, onde é desenvolvido o programa ANC. Boa noite, meu nome é Matheus. A máquina CNC é controlada a partir deste painel que estamos vendo na imagem, onde podemos inserir os programas através de um hardware alternativo, ou até mesmo vir a criar os programas manualmente. Podemos também realizar simulações através de um plano cartesiano ilustrativo, antes de começar o processo de usinagem, para obter a segurança de que não irá bater com a ferramenta em nenhum local indesejado. Temos exemplos de uma fresa de topo CNC trabalhando em um torno nas imagens. No processo de usinagem, o controle será a partir das medidas, controle de ferramentas, qual o melhor RPM a ser utilizado, o material a ser usinado e muitas outras variáveis. Podemos considerar o processo de usinagem como um processo de fabricação. Dentre este título, temos os processos de usinagens convencionais e os não convencionais. Citando alguns exemplos de usinagem convencional, temos torneamento, furação, roscamento e etc. Para os não convencionais, temos o jato d'água, o ultrassom, plasma e etc. A usinagem é a operação que confere à peça forma, dimensões ou acabamento superficial, ou ainda uma combinação deste, através sempre da remoção de material sobre uma forma de cavaco. A remoção de material ocorre através da interferência entre a ferramenta e a peça a ser usinada, sendo a ferramenta sempre constituída de um material de dureza e resistência muito superior à do material da peça. Os principais dispositivos do CNC são sistemas de fixação de peças, cabeçote fixo, porta-ferramentas, carro de ajuste longitudinal, o CNC, que é o controlador numérico computacional, transportadores de cavaco, os contraporcas, cabeçote móvel, os guias, carro longitudinal, a estrutura, a árvore e a porta. São os principais dispositivos de um torno CNC. No centro de usinagem horizontal, os principais componentes da máquina são a base monobloco, que é como você pode ver essa parte embaixo da máquina, a coluna, que é essa estrutura que fica fixado o cabeçote, que é o número 3, e o trocador de ferramentas, também chamado como magazine. No centro de usinagem vertical, os principais são eixo árvore, a motorização, que fica ali no lado esquerdo, a coluna, que é a parte central, trocador automático de ferramentas, o magazine, que fica na parte superior, a mesa superior do eixo X, a mesa inferior do eixo Y e a base. Agora, entrando mais a fundo sobre um dos sistemas, que é o sistema ATC de usinagem, que é a troca automática de ferramentas, também chamado de magazine, esse pode ter a quantidade desejada de ferramentas. Tem um sistema que contém até 120 ferramentas. Então, o principal magazine contém até 30 e fica um segundo magazine que contém mais ferramentas para ir trocando determinada peça que necessita da ferramenta desejada. Agora falando um pouquinho sobre alguns dispositivos de fixação das peças, os cortadores devem ser montados em mandris que se fixam ao eixo árvore do centro de usinagem. E as possibilidades dessas fixações
essas fixações são muito variadas. Então, aqui nós temos exemplo de algumas fixações por fixação hidráulica, né, e contração térmica, algumas fixações por pinça de fresas, sistemas de fixações para cortadores, e também o cone tipo ISO e o cone tipo HSK. Esses dispositivos são utilizados para fixação das ferramentas no centro de usinagem. Algumas ferramentas que são utilizadas no centro de usinagem, como fresas, brocas, cabeçotes de mantilhamento, ferramentas especiais. Essas ferramentas, elas são fabricadas com material mais resistente ao desgaste, como carboneto de tungstênio ou cerâmicas, para minimizar a frequência de corte. Então, aqui alguns exemplos de ferramentas utilizadas, os cortadores com pastilha ou insertos de WC, cortadores com vários insertos e as fresas de topo maciça. Aqui também temos brocas, ferramentas de desbaste e acabamento e também os dispositivos de fixação que vimos no slide anterior, que são os cones ou pinças para fixação destas ferramentas.